Olá, alunos! Hoje a gente está aqui então para apresentar para vocês um componente importante no projeto de instalação de câmaras frigoríficas, que é a válvula solenoide. A válvula solenoide é um componente que é acionado pelo termostato para permitir ou não a passagem de fluido refrigerante pelo evaporador. Então, em câmaras frigoríficas, quando nós dissemos que há refrigeração no compartimento refrigerado de uma câmara, nós estamos dizendo que a válvula solenoide então foi acionada pelo termostato e a partir desse momento ela vai abrir a passagem de fluido refrigerante do lado de alto do sistema, tanque de líquido, né, filtro secador, passar por lá e aí vai pela válvula solenoide em direção ao evaporador. Algumas características importantes na seleção de válvulas, né? Bom, vocês vão ver sempre que uma válvula solenoide ela deve ter os limites de operação dela, né? Então a diferença de pressão entre lado de alto e lado de baixa dentro do que o fabricante especifica que é o limite de operação dessa válvula. Então a diferencial de pressão entre alta e baixa é um dos critérios, o outro critério é a capacidade da câmara frigorífica, né? Então uma válvula não é pela bitola da conexão que nós selecionamos a válvula, mas pela capacidade dela, quer dizer, ela tem que ter uma área aqui onde está o diafragma que permita a passagem de fluido refrigerante sem que haja um início de expansão, ali, uma perda de carga importante pela passagem da válvula, né? Então, capacidade, limites de operação e, obviamente, a tensão, porque nós temos uma bobina solenoide aqui, né, monofásica, então a tensão de trabalho também é um dos critérios de seleção. Para a instalação, acho bastante importante você sempre posicionar a válvula solenoide o mais próximo possível da válvula de expansão. Distâncias acima de 2 metros não são recomendadas em função da possibilidade de golpe de ariete na válvula de expansão. Então, nas nossas câmeras do laboratório, vocês vão ver que tem uma montagem didática, ela está posicionada na unidade condensadora, mas essa não é uma realidade de campo, né? Aqui fica pertinho, então estaria dentro do razoável, não tem nenhum problema, mas numa montagem de campo ela vai ficar sempre até a uma distância de 2 metros da válvula de expansão. Era isso então, alunos. Até a próxima aula. Olá, alunos. Nosso encontro de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre filtro secador. Tem um material específico que vocês vão receber para fazer um estudo mais aprofundado sobre ele. A nossa intenção aqui agora é fazer alguns comentários sobre os tipos de filtro, né? E a indicação, de repente, a indicação de quando escolher um ou outro. Vocês estão vendo aqui um filtro secador, cuja troca, se necessária, vai ser feita integral, ou seja, a carcaça mais o elemento filtrante, e a conexão, a forma de conexão aqui é por rosca. Né? A gente, como já é didática aqui, eu vou abrir isso, não deve ser feito no campo, né? Só na hora de instalação, mas a conexão é por porca, flange e rosca. Né? Aqui nós temos um outro também similar, de pequeno tamanho, pequena capacidade, também integral, né? A carcaça e o elemento filtrante se troca integralmente, também conexão por porca e flange. Veja que os tamanhos já são diferentes, embora nesses dois casos, por coincidência, a porca e bitola da tubulação é a mesma. Aqui nós temos um outro modelo de filtro secador, onde já você pode observar que a carcaça do filtro ela tem conexão soldada à tubulação da câmara, porém eu tenho aqui a possibilidade de abrir essa flange superior e trocar o elemento filtrante quando necessário. E nós temos um terceiro tipo de filtro, que eu não tenho aqui nesse momento, mas vocês vão ver aí na tela, que é o filtro secador com conexão soldada. Né? Quando a gente vai utilizar a conexão porca-flange, conexão soldada, na verdade assim, eu indicaria para vocês, embora não seja uma questão fechada assim, mas a conexão roscada quando você não tem sistema hermético, né? Você vai há uma possibilidade, uma chance maior de você fazer trocas periódicas desse filtro. Câmaras frigoríficas, por exemplo. Né? Já sistemas herméticos, onde você, supostamente após fazer a operação de desidratação de vácuo e dar a carga de gás, não se mexe mais no sistema, a não ser por uma troca de componente muito eventual, assim, não é rotineira, né? Então aí você vai fazer a troca do filtro, cortando a tubulação e substituindo o filtro. Então isso é uma questão de conveniência.
né? Em sistemas onde há manutenção preventiva, que você vai fazer intervenções do sistema, está sempre medindo pressão de alta, pressão de baixa, e essas manutenções elas vão ao longo do tempo impor alguma contaminação ao fluido refrigerante que vai precisar ser retirada via filtro, então daí é mais prático a conexão roscada, né? A seleção do filtro, vocês sabem lá pelo material que vocês receberam, né? Não é pelas conexões, vejam, tem aqui duas conexões iguais e filtros diferentes, mas pela capacidade e pelo tipo de refrigerante, obviamente, né? E também, aí nós vamos ver mais detalhadamente posteriormente que nós temos vários tipos de filtro, né? Tem o filtro secador para operação normal do sistema, tem os chamados filtros pós-queima, nós vamos colocar no sistema após uma queima de compressor, por exemplo, a gente tem a intenção de fazer uma limpeza do circuito, sistemas grandes, muita carga de gás, não vai jogar carga de gás fora por causa disso, né? Então nós vamos botar o filtro pós-queima, ele vai rodar 2, 3 dias e nós vamos trocar e botar um filtro normal. Então são vários tipos de filtro para várias situações que nós queremos resolver, né? Mas o filtro secador mesmo, aquele que vai fazer a filtração de resíduos sólidos, mais a retirada de umidade residual do sistema, então esse a gente faz a troca sempre que necessário, sempre vai indicação para isso. A indicação boa vai ser dada pelo visor de líquido, uma boa indicação, e em casos mais sensíveis, a análise em laboratório de amostras de óleo do refrigerante periódica. Então por hoje era isso, até a próxima aula. Olá alunos, aqui temos um separador de óleo, né? Esse componente que é instalado aqui após o compressor antes do condensador, né? Então vocês vão observar que ele tem duas entradas, duas conexões aqui, uma de entrada do fluido refrigerante que vem do compressor e outra de saída do fluido refrigerante que vai para o condensador, e uma terceira aqui que é justamente o retorno do óleo para o cárter do compressor. Esse está representado aqui, né? Como é que a gente seleciona o separador de óleo? É bastante simples, pessoal. O separador de óleo basicamente você está trabalhando, observando a capacidade do sistema de refrigeração, né? E as diferenças de pressão, né? Então o cuidado que tem que se tomar é o seguinte: se você for fazer uma instalação onde você vai ter um separador de óleo para cada compressor, então por exemplo nós temos uma instalação de grande porte onde eu tenho 2, 3 ou mais compressores, então eu posso instalar separadores de óleo individual, um para cada compressor, então é a capacidade do compressor. Ou eu posso instalar um separador de óleo para o rack, aí é a capacidade do sistema. Então isso é importante ficar observado, né? Nessas instalações depois também vocês vão ver que alguns cuidados têm que ser tomados, porque na verdade vai ter que ser implantado um controle de nível de óleo em cada compressor, né? Se for individual não precisa, mas se for mais de um compressor nós temos que controlar o nível de óleo para que um compressor não acabe recebendo mais óleo do que os outros, né? Mesmo que faça instalação individual, tá? Mesmo que faça instalação individual. Então a seleção, novamente, capacidade do sistema. Se for um compressor só, é a capacidade do compressor. Se forem separados, aí nós vamos ver o projeto da câmara, se ele vai estar indicando um separador para cada compressor, então é a capacidade de cada compressor. Se for um para a câmara, é a capacidade da instalação. E as pressões de alta e baixa, né? Só para que fique dentro dos limites de operação do componente. Tá? Então era isso para a separação de óleo. Até a próxima.